Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e fiz um trabalho aí, um vídeo, não é? Foi efeito da inflação sobre a moeda? Isto é uma narrativa de economista. Evidentemente, este título está dizendo alguma coisa. Está dizendo que eu não acredito que economista tenha capacidade de analisar a inflação. Por quê? Porque os economistas em formação, eles não têm contabilidade ou no nível muito baixo e não têm a menor noção de teoria da partida dobrada. Para mim, os economistas se dividem em 30% já ouviram falar da teoria da partida dobrada e 70% não sabem nem da existência dela. Daí a enxurrada de erros cometidos pelos economistas, porque contabilidade, teoria da partida dobrada e teoria da partida dobrada estão imbricadas em economia. Ou, ao contrário, a economia está imbricada na contabilidade e na teoria da partida dobrada. Ou seja, as teorias e a economia é uma ciência teórica, os economistas são teóricos, não é? Mas a parte prática de resultados, de apresentação de números, é feita pela contabilidade baseada na teoria da partida dobrada. Portanto, o economista tinha por obrigação, ou tem por obrigação, conhecer profundamente contabilidade e teoria da partida dobrada. Tá certo? Então, é por isso que eu não tenho confiança nas análises feitas pelos economistas. Mas vamos lá. Eu vou trazer aqui o vídeo de um economista, o economista Fernando Ulrich, que eu o acompanho mais ou menos de 7 a 8 anos e tenho uma certa admiração pelo trabalho dele, pela capacidade de trabalho que ele tem. Ele é workaholic. Ele todo dia está na internet e fala de diversos assuntos, incrivelmente diversos assuntos. De tudo ele fala. Inclusive, ele dá dicas como melhorar a situação em Porto Alegre para evitar os problemas causados pela enchente. Então, o homem sabe tudo. Só que o sabe tudo, né? Ele não tem profundidade. A profundidade do sabe tudo é assim mais ou menos igual a uma água no pires de uma xicrinha de café. E, infelizmente, é assim. Porque se você sabe tudo, fala de tudo, você não tem profundidade, não há tempo para isso. E principalmente o Fernando Urich, que é incrível a capacidade de trabalho dele. Vamos lá. Então, vamos para a nossa situação aqui. Estou aqui ajeitando a minha situação, que é para ficar da melhor maneira possível para a gente ser. Tem um trabalho razoavelmente bonito também, que tem uma certa qualidade isso. Ok, eu acho que aí está bom. Eu vou pedir ao Fernando que ele comece a falar. Seria o aumento de preços? Seria o tomate ou a batata vilões da inflação? Sim que as pessoas em geral se referem à inflação como aumento de preços todo santo dia, assim como a imprensa e os analistas. E os próprios economistas são culpados por ensinar e perpetuar essa definição. Mas e se eu dissesse que essa definição está errada e que dessa definição errônea derivam todos os piores remédios para combater a inflação?
Pois nesse vídeo eu quero primeiro explicar o que é inflação para qualquer um entender, mesmo os leigos, e depois entrar em alguns detalhes mais teóricos para que os economistas também reflitam. Desde sempre aprendemos e lemos jornais que a inflação é o aumento de preços e que a taxa de inflação mensura esse aumento dos preços das mercadorias em geral. E é verdade que a taxa de inflação, que é um índice de preços, está medindo este ritmo de aumento dos preços. Mas isso é um sintoma de um problema, não é um problema em si. Alguns economistas, especialmente aqueles da Escola Austríaca de Economia, da qual eu também subscrevo, definem que a inflação é o aumento da base monetária. Mas também não é tão simples, embora essa definição seja bem mais correta do que apenas dizer que é o aumento de preços. Em síntese, inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Mercadorias podem sofrer algum choque de oferta, como de economia, da qual eu também subscrevo, define de preços. Em síntese, inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Mercadorias podem sofrer algum choque de oferta, como commodities agrícolas, uma eu quero pegar a frase dele e é garrafal. Alguns economistas, especialmente aqueles da Escola Austríaca de Economia, da qual eu também subscrevo, definem que a inflação é o aumento da base monetária. Mas também não é tão simples, embora essa definição seja bem mais correta do que apenas dizer que é o aumento de preços. Em síntese, inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Mercadorias podem sofrer algum choque de oferta. Desculpa aí, mas vamos ver se a gente pega agora, tá? Porque eu quero pegar aquela frase. Aumento dos preços. Mas isso é um sintoma de um problema, não é o problema em si. Alguns economistas, especialmente aqueles da Escola Austríaca de Economia, da qual eu também subscrevo, definem que a inflação é o aumento da base monetária. Mas também não é tão simples, embora essa definição seja bem mais correta do que apenas dizer que é o aumento de preços. Em síntese, inflação é a perda de poder de compra. Isso aí. Olha só, vou começar aqui a responder ao nosso amigo Fernando Luz. E é como se fosse um bate-papo entre eu e ele. Só que ele sai perdendo que ele não tem direito à réplica nem tréplica. Tá certo? Ou seja, é um vídeo e eu vou comentar o que ele fala. Ele diz que inflação é perda de poder de compra do dinheiro. Olha, Fernando, isto não existe. Não sei se você arranjou isso. Isto não existe. Pensa um pouquinho. Você, aliás, está muito acostumado a repetir os autores e escritores famosos. Calma, analisa primeiro e depois você cita os caras. Porque você vai citar alguns aí, muito, que são completamente erradas as frases que ele está colocando. Já passou o tempo deles, cara. Não vira manada. Para, bota a caixa para pensar e vê o que que é. Como é que é poder de compra, perda de poder de compra do dinheiro? Não existe isso. Pelo simples fato que o poder de compra é dinheiro. Se eu tenho R$ 500, esse é o meu poder de compra. Você também, se você tiver R$ 1.000, esse é o teu poder de compra. Como é que é perda do poder de compra do dinheiro? Não existe. Se o dinheiro é a medida da perda do poder. É a mesma coisa que na balança, você botar um quilo, e vender 1 quilo de açúcar. Daqui a pouco ela aumenta. O quilo de açúcar, o preço do quilo de açúcar aumenta. E você imaginar que o peso perdeu valor, ou perdeu substância. Isso é absurdo que você está falando. Pensa um pouquinho só que você vai ver que não é isso. Perda de poder de compra, quem tem poder de compra é o agente econômico, ou seja, o comprador. É ele que perde poder de compra, que ele está comprando. E o poder dele é dinheiro. Quem perde dinheiro é o comprador. Tá certo? Então vamos lá. Compra do dinheiro.
Mercadorias podem sofrer algum choque de oferta, como commodities agrícolas, uma quebra de safra, que acaba impactando a oferta, portanto, o fornecimento de um bem específico, por exemplo, laranjas, e há uma falta, uma escassez desta mercadoria. Também não é verdade, Fernando. Se um preço qualquer, se a laranja aumenta de preço, o preço dela vai influenciar em vários subprodutos. Ela é subproduto. Ela passa a ser custo de outros produtos, do suco de laranja, do doce de laranja, de uma série de coisas. Não é só o preço da laranja que fica alto, não, meu amigo. Então você está muito fora da realidade, Fernando. Desculpa, mas você está fora da realidade. Mas o aumento de preços nessa mercadoria é particular a ela e não impacta o restante dos bens, não impacta o valor do dinheiro. Quando todos ou a maior parte dos preços está subindo, é porque o dinheiro está perdendo valor. Outra coisa, Fernando, dinheiro não perde valor, Fernando. Só para você entender, o jogo cara ou coroa, de um lado eu ganho, do outro lado você perde. E nós botamos uma moeda. Simplesmente isso, a moeda não tem nada a ver com isso. Você ganha e eu perco. A moeda está lá no mesmo lugar. É a mesma coisa do dinheiro, Fernando. O dinheiro, a moeda, não tem poder de compra, não tem poder aquisitivo. Ela dá, oferece poder aquisitivo a quem as tem, mas ela não tem. Ela é um meio de troca. E como meio de troca, ela não pode. Por isso que a moeda fiduciária é a melhor moeda que existe para o mercado monetário. Porque a moeda fiduciária, está claro, não tem valor intrínseco, não tem valor de reserva, só tem valor de troca. E tem a garantia do governo. É isso que é a melhor moeda, tá certo? Então, nunca pense que a moeda tem valor, que a moeda não tem valor. Antigamente se confundia o valor da moeda, a moeda com o valor dela, com o valor intrínseco dela. Por exemplo, a moeda de ouro. Isso fazia muita confusão. E, na realidade, tinha confusão, porque se o ouro sobe, a moeda de ouro vai ter problemas, vai mexer com o valor dela, tá certo? Mas para por aí, porque hoje é exatamente em todo lugar do mundo moeda fiduciária. E moeda fiduciária não tem valor intrínseco, não tem poder de reserva, tá certo? Ela é apenas a unidade de conta e unidade de troca, tá bom? O valor ou o preço dele está caindo, está diminuindo o seu poder de compra. E Agora, veja só, Zero years of experience in manufacturing press machines, including electric circuits. Do consumidor nos Estados Unidos, que mede a inflação. Pelo menos 4 vezes esse indicador foi alterado. Ele foi modificado em 1900. vou pegar o Fernando novamente aqui, que ele saiu, não sei por quê. E esse vídeo aqui que nós estamos falando, olha, esse aqui. Esse é o vídeo que o Fernando está lendo. de compra. E é como o corpo humano, quando a febre está subindo, isso é uns 30 anos menos. E quando temos uma oferta maior de um bem, ele tende a valer menos. O seu preço tende a cair. Valorização do dinheiro é a perda de poder de compra do dinheiro. E por isso aquela famosa frase do economista americano Milton Friedman, que a Olha aí, o Fernando gosta
de se apoiar em frases de pessoas famosas, em frases famosas de pessoas famosas. Essa aqui é do Milton Friedman. É uma das frases mais famosas sobre a inflação. Ele diz o seguinte: a inflação é sempre, em qualquer lugar, um fenômeno monetário. Inclusive, de vez em quando, Paulo Guedes, que foi aluno do Milton Friedman, repete essa frase. Todo mundo está errado. E vocês vão ver aí. A inflação não é um problema monetário. A inflação é o resultado da aceleração da demanda e da expectativa de inflação. É isso que é. Tudo bem, o raciocínio do, do Roberto Campos foi que me levou a entender a inflação. Roberto Campos diz o seguinte: preço é resultado. A inflação é expansão monetária. Quando ela se expande, ela provoca alteração no preço. Não é verdade. Se a inflação é resultado, aumento de preço é resultado, a expansão monetária é também resultado. Resultado de quê? Da aceleração da demanda agregada e expectativa de inflação. Então, a inflação começa ali com a pressão da demanda, a demanda desenvolvendo. O que é demanda? A demanda é o país crescendo, as empresas empregando, o nível de emprego subindo, o, o crescimento econômico acontecendo, as empresas crescendo, as empresas dando lucro. Isso é que é a aceleração da demanda. E isso força o quê? Força, e é a palavra certa, força a expansão monetária pelo governo. Por quê? Porque o governo, se não atender a demanda, a economia será ilíquida. Haverá um processo de liquidez na economia, ou seja, a empresa não tem dinheiro para pagar, não tem como pagar seus débitos, não tem como financiar seus investimentos, não tem como financiar o seu crescimento, há novos projetos, etc. E isso, uma economia ilíquida, é muito pior do que o efeito inflacionário. A liquidez monetária é pior do que a inflação, tá certo? Então, esse Milton Friedman aqui, por acaso, pensa igual ao Roberto Campos, um copiando o outro, não sei quem. Mas o problema é que a inflação, se o aumento de preço é um resultado da pressão da expansão monetária, a expansão monetária, sim, senhor, é o resultado da aceleração da demanda, tá certo? Então vamos lá. Inflação é sempre, em qualquer lugar, um fenômeno monetário. Então, só para dizer o seguinte, não é fenômeno monetário, e não é expansão monetária, não. É um fenômeno econômico. É aceleração da demanda e da expectativa de inflação. Tá certo? Então, tanto Milton Friedman como Roberto Campos estão errados a respeito disso. E você está igual a manada, está entrando numa furada aí. Apenas o governo, por meio do Banco Central, pode criar dinheiro sem limite ano após ano, fazendo ele valer cada vez menos. E quando temos uma oferta maior de um bem, ele tende a valer menos. O seu preço tende a cair. Você precisa de mais dinheiro, de mais unidades monetárias para comprar os mesmos produtos. A lei de oferta e demanda, que vale para qualquer mercadoria, é igualmente válida para o dinheiro. Então, seria até mais correto usarmos a taxa de inflação para nos referirmos à perda de poder de compra do dinheiro e o índice de preços apenas um índice que mede o aumento dos preços. Seria a taxa de aumento de preços, mas não a taxa de inflação. E eu quero explicar isso mostrando alguns gráficos. O primeiro aqui na tela é o mais conhecido dos brasileiros quando se fala do IPCA, que é a nossa taxa de inflação oficial, que é, como o próprio nome diz, um índice de preços. Índice de preços ao consumidor amplo. E o que a gente vê neste gráfico, que é o IPCA anual, é a taxa de ritmo de aumento de preços anual. Então, quanto os preços dos bens que fazem parte do IPCA aumentaram nos últimos 12 meses. Então, aqui é a taxa
de aumento de preços. Mas se a gente está explicando que a inflação é a perda de poder de compra da moeda, como poderíamos medir essa perda de poder de compra da moeda? Também usando o índice de aumento de preços, mas de uma forma inversa, para medir o valor do dinheiro no tempo. E a gente pode colocar aqui, então, o próprio real brasileiro, desde 1994, que está prestes a fazer 30 anos, e como se comportou o poder de compra da nossa moeda. E desde julho de 94, Olha aqui, meus amigos. Esse gráfico é famoso, é conhecido no mundo todo. Só que aqui, em vez de reais, é dólar. Esse gráfico é famoso. Praticamente todos os livros de economia que se falam sobre poder de compra, essas coisas, colocam esse gráfico. Só que esse gráfico, para mim, é um certificado dizendo, olha só, economista que usa esse gráfico e que fez esse gráfico, né, não tem nenhum conhecimento, nunca ouviu falar na teoria da partida dobrada. A teoria da partida dobrada é muito simples. Se eu perco de um lado, tem alguém que ganha do outro no processo de compra. Como é o processo de compra? Eu digo, estou vendendo isso aqui por 10 reais. Eu venho aqui, esse aqui, eu venho e digo, eu aceito. Então, nós dois fazemos compra e venda ao mesmo tempo, e o dinheiro é o mesmo. Se o comprador está perdendo, o ganhador está ganhando. E qual é o efeito sobre a moeda? Zero. Isso é tão simples, tão evidente, que eu fico impressionado como os economistas nunca aprenderam teoria da partida dobrada. E o Fernando agora está exatamente me dizendo isso. Olha, não sei o que é teoria da partida dobrada, porque esse gráfico aqui não está completo. Esse gráfico aqui está mostrando um lado da operação de compra. Qual é o lado? O lado perdedor. O lado ganhador, que é esse outro todo aqui, ele não mostra. Como se só existisse o perdedor. Tem o ganhador. É por isso que a moeda, Fernando, não tem desvalorização de moeda. A desvalorização de moeda é só em relação a outra moeda. Mas internamente não tem desvalorização, não tem perda de compra na moeda. A perda de compra é do comprador. O comprador que tem a moeda, ele perde. Ele perde algumas moedas, e se ele tinha 500 e perde 50, ele perdeu 50. Ele que perdeu o poder de compra. Porque na sociedade como um todo está igual. Você tinha 500, perde 50, alguém ganhou 50. 50 com 450 dá 500. Não tem efeito, Fernando. Pensa nisso, bota a cabeça para funcionar. Vamos lá. quando o real foi introduzido, R$ 100 naquele mês, quase 30 anos atrás, hoje compram apenas 12,48 reais. Então, R$ 12,48. Isso é mais de 87% de perda de poder de compra. Então, a moeda perdeu nesse. Não é verdade, né? Perda do poder de compra aqui. Aqui perdeu o vendedor. O 87 é ganho do comprador. Pensa um pouco mais, Fernando. Vamos lá. Como é que eu já te expliquei, né? Aqui tem eu que vendo alguma coisa por 10. Aqui tem você que compra essa coisa por 10. Aí a gente vai lá. Se eu aumentar o preço para 12, eu aumento 20%. E se eu pagar aqui os 12, quem perdeu? Esse aqui perdeu 20%. E esse aqui ganhou 20%. Qual é o efeito da moeda? Zero, Fernando. A inflação transfere, tem o poder de transferir renda do comprador para o vendedor. É isso aí. Dá, é tão fácil de entender. Comprador e vendedor se encontram no mesmo ato. Se o dinheiro que eu estou botando, que é o dinheiro que nós usamos na economia, eu tenho uma perda, o outro lado, ganhador, é o vendedor. Então, a moeda é apenas um meio de troca. Ela não influencia o valor. O preço, aliás, o preço. O que influencia preço é a
quantidade, Fernando, tá? Que é a inflação, ok? A inflação aumenta a quantidade. Período todo, quase 90% do seu valor, do seu preço, do seu poder de compra. Isso é inflação. Então, nós podemos também ter a métrica da taxa de inflação, mas agora não pelo aumento de preços, e sim pela perda de poder de compra do dinheiro. Então, aqui eu estou usando a taxa de inflação para me referir à taxa de perda de poder de compra do dinheiro ou a taxa de desvalorização, que é sempre negativa. O dinheiro perdendo valor, o preço do dinheiro caindo. Como a gente pode ver, a constante é o dinheiro perder valor ao longo do tempo. São pouquíssimos meses que temos aqui um ganho de valor, uma valorização da moeda. Isso acontece porque os bancos centrais no mundo moderno têm como meta, como a sua política principal, desvalorizar o dinheiro ano após ano. Essa é a taxa de inflação ou a taxa de aumento de preços positiva. Se a meta é ter o IPCA ao redor de 4% ou 13,5%, isso significa que a meta é desvalorizar o dinheiro ano após ano. E esse é o gráfico com a taxa de desvalorização mensal. Olhando no anual, a cada 12 meses, o que nós temos é uma constante de desvalorização ano após ano, e agora está mais ou menos em menos 4%. Este é o nível de perda de poder de compra do real nos últimos 12 meses. Essa é a constante e essa é a real definição de inflação: a perda de poder de compra do dinheiro. E isso não é algo exclusivo do real brasileiro. Todas as moedas. Mais uma vez, eu vou te dizer, não é inflação, não é perda do poder de compra da moeda ou do dinheiro, porque eles não têm. Quem tem, Fernando, quem tem perda de compra é o comprador. Ele que paga em unidades monetárias a mais para obter o mesmo produto. E quem foi que ganhou? O vendedor, Fernando. O vendedor que ganha isso. Então, inflação não é isso. Inflação é o aumento da quantidade de preço. Essa que é a inflação. E quem ganha sempre é o empresário, que tem o direito de aumentar, tem o poder, como diria Skadescan, algum a respeito do poder do dólar, o exorbitante, ok? Então vamos pensar nisso. Nacionais funcionam com esse mesmo paradigma. O próprio dólar, a moeda de reserva mundial, perdeu muito poder de compra desde que instituíram o Federal Reserve, o Banco Central Americano, no início do século passado. A gente pode ver o gráfico. É esse que é o gráfico famoso, que tem o dólar, que o Fernando está usando e botando real. E vai analisar exatamente como a manada analisa. Por quê? Porque a manada de economistas não entende de teoria da partida dobrada. Se tivesse, saberia que isso aqui, né, é a perda de compra do comprador. O comprador perdeu isso. Aliás, só ficou com isso, perdeu o resto. E quem ganhou? Ganhou foi o vendedor, ganhou a diferença. Não é lógico? Se ele ficou com isso aqui, o vendedor, né? E perdeu o resto, ele ficou com, quanto foi? 3,14, sei lá. E significa que o resto ele perdeu, o vendedor. Imaginando que essa moeda é do vendedor, tá certo? E o que foi que houve? E quem ficou com a diferença? Quem ficou com a diferença foi o ganhador. Porque no aumento de preço, olha, eu venho com preço de 100 e você me paga 100. No outro mês, o que que acontece? Eu quero 20% a mais, cobro 120 e você me paga 120, você simplesmente perdeu 20%.
unidades monetárias. E eu ganhei. Em termos de moeda, em termos de poder aquisitivo, não tem nada a ver. Uma perda é compensada com o ganho da outra. Agora, o vendedor, o comprador perdeu e o vendedor ganhou, ou seja, há uma transferência de renda. É por isso que eu digo que a inflação é uma máquina de triturar pobres e pessoas que não têm competência para evitar o efeito da inflação no seu poder aquisitivo. Tá certo? Então é isso aí. Essa é uma coisa que eu tenho. Vamos lá. Da perda de poder de compra do dólar nesse período, em praticamente 110 anos, um pouco mais, o dólar perdeu quase 97% do seu poder de compra. 100 dólares lá. O dólar não perdeu, Fernando. Quem perdeu foi quem tinha o dólar. O dólar perdeu. Quem tinha o dólar, ele perdeu 90%, como você diz aí. Mas do outro lado, quem levou os 90 foi quem ganhou. Então o dólar é o mesmo. Vendedor e comprador. É o mesmo dólar. O mesmo dólar do vendedor é o mesmo dólar do comprador. Se um perdeu, o outro ganhou. O dólar é o mesmo. Será que dá para ver isso? Quando eu vou para a operação de comprar ou vender, o dólar vai ser um só. É o dólar do comprador. Então, se o comprador perde, se o dólar é o mesmo, o que acontece do outro lado? O outro ganha. E o que acontece no total? Nada, o dólar continua o mesmo. Eu, que sou o comprador, foi que perdi poder de compra e poder aquisitivo. Não o dólar, Fernando. Tá certo? Tá fácil de entender isso. Eu acho que você, da próxima vez, vai sair muito No melhor do fim que de desse. 1912, compram hoje apenas 3 dólares e 14 centavos. Então, essa é a desvalorização da moeda americana. Agora a gente precisa entrar mais na parte teórica e mais dedicada aos economistas. Porque se a gente define que a inflação é a perda de poder de compra do dinheiro, o que define de fato o poder de compra da moeda? Quais são os fatores? E como explicamos anteriormente, é simplesmente a regra de oferta e demanda. O que vale para qualquer mercadoria também vale para o dinheiro. Então, se nós analisarmos bem a equação oferta e demanda por moeda, conseguiremos entender o que determina o poder de compra do dinheiro. Pelo lado da oferta, é simples, é a quantidade de dinheiro. Mas qual dinheiro? E aí que entra a explicação incompleta de dizer que é apenas a base monetária. Porque hoje a base monetária é aquele dinheiro que está sob o controle do Banco Central, papel moeda impresso e também as reservas bancárias, que é o dinheiro dos bancos comerciais depositado junto ao Banco Central e que apenas o Banco Central pode criar ou destruir. Essa é a base monetária. Mas nas economias modernas, a maior parte da quantidade de dinheiro que é utilizada para pagamento de bens e serviços, ativos do sistema financeiro, enfim, para as transações correntes do dia a dia, essa quantidade de dinheiro ela é criada pelos bancos comerciais. Depósitos à vista, depósitos a prazo, são a chamada moeda bancária, que é utilizada para pagamento de bens e serviços. E essa moeda é criada pelo sistema bancário, pelos bancos comerciais. Não é o Banco Central que controla diretamente a criação dessa moeda, mas ela é parte da massa monetária e é a principal parte dessa quantidade de dinheiro que a gente busca mensurar. E eu posso mostrar aqui o principal agregado que eu considero que é o chamado M2, este indicador, então é um agregado monetário que... Pessoal, eu vou encerrar por aqui porque o meu limite é 40 minutos aqui. E também, não, tem uma boa parte que a gente volta a fazer. Deixa eu ver uma coisa. É, então, num próximo vídeo, eu coloco o restante para a gente analisar esse vídeo do Fernando Urich, que ele é muito interessante. Ele, se você olhar, ele está exatamente ao contrário do meu trabalho.
o meu trabalho mostrando aí, né, que a inflação é a aceleração da demanda e não a expansão monetária, e assim por diante, confronta diretamente o trabalho do Fernando Ures. E vocês é quem vão formar o veredito, né? Dar o veredito dessa disputa, que não é disputa, não. Eu estou apenas colocando para a gente discutir todo mundo. E não tem, eu acho que aqui não é para ter ganho o empreendedor, é apenas aumentar o poder de conhecimento dos profissionais brasileiros sobre a matéria, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vou interromper agora mesmo. Então, pessoal, no próximo vídeo, eu vou comentar esse restante do vídeo do Fernando e aí completar esse, porque o tempo que eu tenho aqui é 40 minutos, é o gratuito, né? Então,